Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, com alegria nós estamos mais uma vez reunidos para celebrar a nossa Santa Rita de Cássia, celebrar o testemunho desta nossa padroeira, desta nossa querida intercessora. Estamos hoje também com o Padre Marcos, que estava passando por aqui. Eu coloquei ele para presidir a celebração, foi pego de surpresa, mas prontamente aceitou. Muito obrigado, Padre, seja bem-vindo à nossa comunidade sempre. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje fala para nós que nós somos sal da terra e nós somos a luz do mundo. O Evangelho de hoje, retirado do Sermão da Montanha, um trecho retirado do Sermão da Montanha, que segundo São Mateus é o primeiro discurso de Jesus, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de São Mateus. Nesse trecho, Jesus explica para os seus discípulos, podemos atualizar para os cristãos, que são sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal da terra. E o sal ele serve para várias coisas, sobretudo para dar sabor. É uma comida sem sal, não serve muito, não agrada muito. As pessoas nem comem direito. Uma comida salgada demais também ninguém consegue consumir. O sal dá o tempero. O sal dá sabor, realça o sabor das coisas também. Você coloca o sal no ponto certo, a carne fica mais gostosa, o arroz fica mais gostoso, a salada também. Então o sal, ele serve em primeiro lugar para dar sabor. Ele também serve para conservar o alimento. Você coloca muito sal na carne. Quando você não tem geladeira e nem freezer em casa, você coloca muito sal e aquela carne não perde. Você seca ela no sol, deixa ela no tempo, ela vai secar, vai escorrer aquela água dela e ela vai durar ali muito tempo, como antigamente era feito. Antigamente, quando não tinha geladeira e freezer, era assim que se conservava a comida, muitas vezes no sal. Então o sal serve para dar sabor, serve para conservar as coisas, para não deixar perder. O cristão, então, em primeiro lugar, deve ser sal, sal da terra, dar sabor, conservar as coisas de Deus, nas pessoas, no mundo, no ambiente em que nós vivemos. E veja, não é que todo mundo, segundo o Evangelho, não é que todo mundo é sal, é o cristão. É o cristão que deve dar sabor. O cristão não pode ser como todos os outros. O cristão tem que ser diferente. O cristão, ele tem que dar o tempero de Cristo lá onde ele vive. Em primeiro lugar, ele tem que dar o tempero de Cristo, o sabor de Cristo na sua casa. Como pode um marido cristão ser igual ou até pior do que um marido não cristão? Como pode uma esposa cristã ser igual ou às vezes pior do que alguém não cristão? Infelizmente, há muitos assim, há muitos pais, mães, jovens, padres, que são piores do que aqueles que não são cristãos. Não deve ser assim. Então não vou ser cristão? Não é isso. Não é porque existem alguns piores do que os que não são, que seja bom não ser cristão.
Não é bom ser cristão, mas tem que ser diferente para ser melhor, não no sentido de ser melhor do que os outros, não é isso. É no sentido de ser diferente dos outros. Diferente. Ama mais, serve mais, perdoa mais, é mais paciençoso, tem mais virtudes, para o bem do ambiente que a pessoa vive. Em primeiro lugar, na família. Então, em primeiro lugar, precisamos ser cristãos, precisamos ser sal da terra lá em casa. No trabalho, como que no trabalho um cristão vai ser pior do que aqueles que não são cristãos? Humilha os empregados, trata mal os colegas de serviço, às vezes fala mal o tempo inteiro dos colegas, julga, despreza, se afasta, não chega perto, não conversa. Às vezes o empregado lesa o patrão, rouba do patrão, pega aquilo que não é dele. Como pode um cristão ser assim no trabalho? Não pode. Um cristão lá no trabalho tem que dar o sabor de Cristo, tem que ser aquela pessoa diferente, tem que ser aquela pessoa diferente. Se todo mundo fofoca, o cristão não vai fofocar. Se todo mundo despreza um ao outro, o cristão não vai desprezar. Se todo mundo guarda rancor, o cristão não pode guardar. Ele tem que ser diferente, tem que ser sal da terra, lá no trabalho. E é claro, dentro da igreja também, na nossa comunidade. Se não é assim, não serve para nada. É um sal insonso que será jogado fora e pisado pelos homens. Quantas pessoas pisam nos cristãos porque não são esse sal. Infelizmente, o grande escândalo, que muitas vezes atrapalha as pessoas a crerem em Cristo é justamente o mau testemunho, o contra-testemunho dos cristãos. Como é que esse cara acredita no Evangelho, diz receber Deus na Eucaristia, diz adorar o Senhor que fez o céu e a terra, reza terço, participa de novena e é desse jeito? Não tem como crer nesse Deus que ele crê. Não mudou a vida dele, não serviu para nada. Veja que muitas vezes nós somos esse sal insonso que atrapalha as pessoas a crerem em Jesus. E não precisa da gente ir longe não, aqui na nossa cidade, no trabalho de vocês, no serviço de vocês, na família de vocês, a gente vê que é assim. Nós devemos ser sal da terra, podemos ser iguais, temos que ser diferentes, e luz do mundo. Agora, quando a gente fala que a gente deve ser luz, quando Jesus fala que nós devemos ser luz no mundo, que a nossa luz deve brilhar no mundo, nós precisamos entender que nós não somos a fonte desta luminosidade. É sempre bom a gente lembrar daquela relação que tem o sol com a lua. O sol tem luz própria, e é ele que ilumina e transmite o calor. A lua não tem luz própria, ela apenas replica a luz do sol. E às vezes, quando ela está cheia, ela replica suficientemente para a gente não precisar nem de lanterna, nem de uma vela e nada. Num dia de lua cheia, você sai na rua e você vê tudo. É esse tipo de relação que nós temos com a luz. Nós não somos fonte de luz, coisa nenhuma. Nós somos meramente a lua,
que se não tem a luz do sol é apenas escuridão, trevas e nada mais. Mas se recebe a luz do sol, transmite esta luz. O cristão é essa lua, não é nada mais do que isso. Ninguém pode se orgulhar de ser luz. Ninguém pode, de forma soberba dizer: eu sou a luz do mundo. Não, nós somos a luz, da mesma forma que a lua é luz na noite, mas a luz não vem dela, ela apenas transmite e replica a luz que vem do sol. A luz é Jesus, a luz é Deus, e se a gente não tiver voltado para Ele, nós não conseguimos transmitir nenhuma luminosidade, nada. A gente não tem nada a não ser escuridão. Então vós sois a luz do mundo, diz Jesus. Ou seja, vocês precisam transmitir, replicar a luz que receberam de Cristo no batismo. Esse mundo de trevas, e veja, o mundo está nas trevas. O mundo está nas trevas do erro, do egoísmo. O mundo está nas trevas da falta de fé, da falta de Deus. Nós cristãos precisamos replicar a luz de Cristo, que tira as pessoas das trevas. Mas mais uma vez eu digo, se nós não somos nem dentro de casa, por que seríamos no trabalho ou no mundo? Se nem em casa eu consigo transmitir a luminosidade de Cristo, só transmito trevas, só escureço mais ainda a minha casa, com as minhas ações, com as minhas palavras, com os meus gestos, com a minha forma de me relacionar com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos. Como lá de fora eu vou ser luz? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade construída sobre um monte. Se nós não estamos fazendo a diferença, prestem bem atenção, se você não está fazendo a diferença no lugar que você vive, se as pessoas não olham para você e te enxergam como uma pessoa diferente das outras, no sentido positivo, esta não xinga, esta pessoa perdoa, esta pessoa ama a todos, faz o bem a todos, esta pessoa honra o trabalho, honra os funcionários. Se você não é diferente, é porque você não está em Cristo, perdeu o sabor, não transmite luz coisa nenhuma, porque não se esconde uma cidade situada em cima de um monte. Ou seja, se nós de fato somos sal e luz, nós vamos mostrar, nós vamos demonstrar em atitudes concretas, como os santos fizeram. Não tem como você olhar para Santa Rita e falar, ela é igual a todo mundo. Não é. Tanto é que depois de tantos anos a gente continua insistindo em olhar para o testemunho dela, dentro da casa dela, lá na sociedade, na cidade, na igreja, no mosteiro. É uma luz que brilha, que vem de Cristo, porque ela soube se colocar na presença deste sol. Não tem como você dizer que São José é igual a todo mundo, não é. Não tem como você olhar para Santa Mônica e depois de tudo que ela passou, dizer, é uma pessoa como todas as outras, não é. Ela é diferente. Ela rezou 30 anos pela conversão do filho, mais de 30. Suportou o marido. Quantos anos? O marido que, a nosso linguajar, não valia nada. Ela insistiu, persistiu, rezou,
perdoou, tratou ele bem, com amor, com carinho, com dedicação, é diferente. Não é uma cristã qualquer, é alguém que de fato deu sabor, é alguém que de fato iluminou. E é isso que nós devemos ser. Falar que nós somos sal da terra e luz do mundo parece ser fácil, mas não é. A gente de forma corriqueira diz isso à torta e à direita, mas existe uma responsabilidade em ser sal e luz. Não se esconde uma cidade. Se você está invisível, no sentido do seu testemunho não ser notado e não fazer a diferença, é porque você não está sob o monte. Você está debaixo da vasilha. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da vasilha. Se acende para colocar no candeeiro, para que ilumine toda a casa. Se você não está iluminando, é porque está embaixo da vasilha. Ou seja, não serve para nada. Nós, meus irmãos, não podemos. Coloque isso no seu coração. Eu, Padre Geraldo, você, nós não podemos ser iguais aos outros. No sentido de dignidade, somos todos iguais. De direitos, tudo igual. Agora, nós não podemos agir como as pessoas que não creem em Deus agem. Nós podemos agir como os pagãos agem. Nós temos que ser diferentes. Nossa atitude deve ser melhor, com a qualidade cristã, a qualidade de sal, qualidade de luz. Que Santa Rita de Cássia interceda por cada um de nós que somos tão fracos, somos medrosos em testemunhar Jesus Cristo, somos medrosos em sermos diferentes, porque temos medo dos julgamentos, temos medo, de sermos afastados do convívio das pessoas, temos